falar de uma maneira muito clara sobre a figura do homem. E aqui eu quero pensar em homem e também em mulher, né? O ser humano, tá? O texto diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, Salmo número 8, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando nós, no dia a dia, nós enxergamos com os olhos da fé quem é este Deus, esse Deus que criou cada um de nós, mas esse Deus que ele não só ele é o Criador, mas ele é aquele que sustenta cada um de nós. Ou seja, diariamente Deus está interessado em cuidar de nós. Ele está dando-nos oportunidades, situações, circunstâncias, exemplos para nós vivermos na presença dele todos os dias. Então não é possível, guarde isto, não é possível você se identificar como alguém que segue a este Deus e procurá-lo esporadicamente, uma vez ou outra, em reunião como essa. Você precisa estar em comunhão com este grupo que chama igreja, ou esta ou aquela. Não vamos entrar no mérito aqui de denominação, mas eu preciso de andar junto. Por quê? Porque é junto que eu ouço e acompanho e aprendo a cantar cânticos como este que nós cantamos aqui. Não há Deus maior, não é isso? Ó Rei das nações. Vejam quantos cânticos nós apresentamos ao Senhor. Primeira lição desse texto que eu chamo para nós como aprendizado é que ele domina o universo. Nada, absolutamente nada escapa aos olhos do Senhor, nada. Então não se preocupe muitas vezes diante de coisas que você talvez enxergue que você está sendo injustiçado. Torne isto conhecido em oração diante de Deus, que é a orientação que Paulo vai dar a cada um de nós, escrevendo a carta aos Colossenses 4:6. Ele vai dizer: tornar conhecido diante de Deus as nossas súplicas, aquilo que está te preocupando, angustiando, coloque diante de Deus. É Deus que vai ser o advogado, que vai dar a direção. Ele é o Deus criador e sustentador do universo. Primeira lição: domina o universo. Versículo número 1 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse mesmo texto, versículo número 1, ele é o mesmo versículo 9. Repete-se: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Numa outra tradução da Bíblia, esse texto vai falar admirável. Admirável. Meus irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus e nós exaltamos a Deus, e esta exaltação, ela parte de dentro do nosso ser, do nosso íntimo, é uma verdade. Nós cantamos, nós lemos Bíblia, nós oramos, porque nós queremos glorificar o nome do Senhor. A presença de Deus e a sua glória se fazem sentir em todo o universo. Em nenhum lugar ele é estranho, em todos os lugares ele está em casa, ele domina o universo. Há poucos dias, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: pastor, como vai a igreja? Ele não me conhece,
Mas eu sei que algumas mensagens que eu recebo de lá, eles infelizmente não estão querendo saber como está a igreja. Eu não estou dizendo que este caso é assim. Eu quero dizer que normalmente eles querem criar laços de amizade para pedir dinheiro, infelizmente. Hoje o mundo está assim, né? Vocês sabem disso. E aí, quando ele fez essa pergunta, eu falei: a igreja continua forte, a igreja continua saudável, porque a igreja de Cristo, ela é sempre forte, ela é sempre saudável. A denominação é outra coisa. Agora, a igreja de Cristo verdadeira, e se você é da igreja de Cristo de verdade, você sempre vai andar forte, você sempre vai andar bem. Primeira lição: ele domina o universo. Então, estando no Brasil, estando na África, estando em outro país, Deus, ele está abençoando as pessoas em qualquer lugar. Uma segunda lição desse texto, sobre a questão do louvor. A palavra diz, no capítulo 8, é o capítulo base, versículo 2: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, da boca dos pequeninos, a nossa tradução, e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários. Deus é digno de ser louvado, todos os seres o louvam, e até das criancinhas que não se sabem expressar de modo inteligível, o Senhor espera o louvor, e desse louvor ele se agrada. Nós vemos muitas vezes crianças pequenininhas com gestos, dizendo: mãe, pai, vamos cantar aquela canção, vamos orar. Olha, não podemos esquecer de orar agora, na hora do almoço, na hora da refeição. As crianças também estão sendo usadas pelo Senhor para Deus falar ao nosso coração. O exercício da misericórdia, uma terceira lição. Exercício da misericórdia nesse texto, versículo número 4, vai dizer assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Esse texto vai falar: quem é o homem e o filho do homem para que o visites? O homem criado com um carinho especial. Ele preferiu, na história da criação da humanidade, voltar-se contra o Criador, desobedecendo de maneira triste o seu Criador. Mas Deus ainda se lembra dele todos os dias e continua provendo a restauração, continua falando. Hoje é dia de milagre no mundo todo. Hoje em algum lugar alguém está se convertendo. Hoje em algum lugar alguém está tomando uma decisão de deixar as coisas do mundo e voltar-se para Deus. Mas voltar-se para Deus não é denominação. Cuidado com denominação. Voltar-se para Deus, servir a Deus, ter integridade com Deus. Este Deus, ele continua exercendo misericórdia. Que é o homem que dele te lembres? Juliana e Diego hoje celebram 17 anos de vida conjugal. O testemunho da filha é Jesus, é a graça de Deus. E quando nós reconhecemos, meus irmãos, que todas as coisas é a bondade de Deus. Aliás, tem uma canção, né, que a gente está em evidência, em bondade de Deus, né? Aliás, a gente pode cantar que a letra é boa, né? Concede poder ao homem, é mais uma lição que eu extraí aqui. Concede poder ao homem, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, é o versículo número 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Aí o salmista vai discorrer: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu. Deus dá ao homem uma condição, meus irmãos, de exercer domínio. Domínio ao homem é dado a ele. O homem pode ser mais corajoso do que ele já é. Eu sei que tem homens que não têm tanta coragem, né? Assim, né? Mas o texto está dizendo sobre o domínio, não é isso? Concede poder ao homem. O Senhor poderia egoisticamente fechar tudo em suas mãos, mas ele divide o governo e o domínio da natureza com o homem, mesmo que o homem ainda cometa descuidos.
mas Deus dá este acesso ao homem. Ele dá oportunidade a que o ser humano desenvolva a inteligência que o próprio Criador lhe concedeu. É tão bonito quando a gente vê pessoas cuidando de animais, preparando, cuidando de plantas, de flores. Eu vejo aqui na nossa igreja irmãs que passam num lugar, pegam uma flor, planta, e aí cresce aquela coisa bonita, um jeito carinhoso, pegam um bichinho, se preocupam em dar um remédio, um cuidado. A gente vê alguma coisa acontecendo de maneira extraordinária. Mais uma lição nesse texto: age com sabedoria. Ele está dentro deste contexto, mas é o Salmo 104 que eu separei para falar. Salmo 104, versículo 24. Eu vou encontrar aqui, vou ler para os irmãos. 104, 24. Veja lá o que diz. 104, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Cheia está a terra das tuas riquezas. Às vezes nós estamos andando por aí, né? Não sei se já aconteceu com o irmão, e você vê uma planta lá e alguém passa perto de você que conhece e fala: isso aqui faz chá com isso. Outro fala: isso aqui pode comer, né? Eu lembro um dia que uma irmã mostrou aqui um pé de uma coisa aqui, que eu não sei pronunciar o nome direito, e falou assim: isso aqui é o bife do pobre, brincando, né? Acho que é um tal de ora pro nobis, é isso, acho que é isso, né? Mas enfim, a grandeza, a riqueza de Deus nas coisas, a infinita sabedoria de Deus levou a criar um mundo cuja apreciação jamais nos cansam. Vocês perceberam que a gente andando por aí, a gente passa numa estrada onde vê árvores à direita, à esquerda, e nós admiramos, olhamos, né? Na frente da nossa igreja tem uma árvore enorme aqui, né? E eu volto e meio, eu olho, eu fico observando essa árvore, né? Enorme, gigante, né? Na porta da minha casa tem uma que solta lá umas folhinhas nessa época, solta até mais do que o normal, né, Sônia? Aí eu tenho um outro vizinho que planta lá, ele tem uma plantação de couve, tomate, não sei, numa varanda lá, e dá para ver que coisa curiosa, né? A natureza, e a gente admira, porque você está andando por aí, vê um pé disso, um pé daquilo, né? Um dia eu estava aqui na porta do templo aqui, e alguém ia passando e falou: pastor, quer essas duas? Acho que o nome era mexerica, uma coisa assim. Eu peguei ali no pé, ali do lado aqui, do terreno do lado, aqui a pessoa trabalha lá, e me deu assim, graciosamente, né? A sabedoria de Deus, um exemplo simples disso é a variedade do verde, dos vegetais que nos cercam. E um penúltimo apontamento: alimenta as criaturas. Neste tempo todo de convívio, de casamento, Juliana e Diego, uma coisa que dá para perceber é o quanto Deus deu para o casal o suprimento. O quanto vocês invocaram Deus, clamaram Deus, e Deus foi acrescentando. Quantas coisas hoje vocês têm, com condição até de ajudar os outros, como tem feito, né? Quase que periodicamente, né? Todos esperam de ti que lhes dê o sustento a seu tempo. Eu volto lá no Salmo 104, agora o versículo 27, onde está dentro desse contexto aqui. 104, 27, diz assim: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Deus, Ele providencia, eu não sei explicar isto, mas Ele providencia muito mais do que você espera e do que você merece. Ele providencia isso para você, providencia para mim, Ele cuida de nós. Este é o Deus que alimenta as criaturas. Deus dá aos animais o instinto para que saibam buscar e encontrar o alimento que os sustente. Mas antes que esse instinto se manifeste, Deus já tem provido o alimento que os seres vivos vão encontrar. Agora, o último apontamento desse texto, irmãos, ainda usando como base o Salmo 104, versículo agora 29 e 30, diz assim, Salmo 104, 29 e 30, casando com este aqui, veja, ele vai dizer assim:
Salmo 104, 29 e 30. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Aqui entra um fechamento interessante desse Deus criador e sustentador, é que Ele também é o Deus que tem o poder para fazer o encerramento da nossa história, e nós não podemos esquecer disso, jamais. Nunca devemos receber a notícia sobre o tema morte como algo assustador. Nós não podemos, porque Deus tem nos preparado, Deus tem nos ensinado que de tempos em tempos, um dia nós ouvimos falar de Noé, um dia nós ouvimos falar de José, um dia nós ouvimos falar de Abraão, um dia ouvimos falar de Moisés, um dia ouvimos falar do apóstolo Paulo, e eles não estão mais conosco. Um dia nós ouvimos falar dos nossos avós, bisavós e outros, eles não estão mais conosco. E um dia alguém vai ouvir falar de nós. Agora, onde nós estaremos? Eu encerro com esse texto: esconde o teu rosto, voltam para o seu pó, envias o teu fôlego e são criados. Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor da vida. Ele a dá, mas Ele a tira também quando Ele o quer. Nem sempre entendemos todas as coisas, mas a nossa reação, ela deve ser semelhante à de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Jó capítulo 1, verso 21 diz assim: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em todo o tempo, desde a criação, a sustentação e a saída dessa terra, eu e você, que Deus quer conosco é estar em comunhão conosco. Ele quer que você encontre nele todo o motivo da tua existência, que você em todo o tempo seja uma pessoa de constante oração, uma pessoa de constante busca, uma pessoa de constante obediência, submissão à vontade dele. Deixa que ele vai dirigir a tua vida. Ele vai levar você para os lugares que você precisa estar. Eu tenho dito, irmãos, assim, para mim principalmente, que a hora que eu tiver que descansar, eu vou descansar. A hora que eu tiver que viajar, eu vou viajar. A hora que eu tiver que pregar em outra igreja, eu vou pregar em outra igreja. Tudo acontece no seu tempo. Eu estava em casa e quando pensando assim, daqui a pouco eu recebo uma mensagem: Pastor Fernandes, o senhor pode pregar na minha igreja no dia tal? Um outro pastor pedindo para eu ir lá na igreja dele para atender. E eu falei: sim, posso sim. Eu creio que Deus, Ele cuida de nós. Nós somos como um barquinho dentro do meio do oceano. Imagine um barco no meio do oceano, sem remo e sem motor, solto. Quem vai levando cada um de nós? Que lado? Para lá? Para cá? Não sei. Esse é o nosso Deus. Ele está cuidando de você. O que você precisa é ter esse coração tratável. Deixa Deus cuidar. Ceda, simplesmente: Senhor, eu quero te obedecer. Aliás, uma palavra que a gente precisa de retornar para o dia a dia da nossa vida. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Esquece a minha. Deus tem o melhor para a tua vida e para a minha vida. E Ele concede paz ao nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe.